Como eu falei no vídeo comentando um pouco mais sobre a questão da saída da Globo, a câmera do microfone, é o fio da câmera do microfone. O fio da câmera, pior que ela ficou meio torta, mas é isso, calma. Basicamente, pra mim, as duas maiores perdas que a gente tem em relação à saída da Fórmula 1 da Band envolvem exatamente a saída, a perda, né, que a gente vai ter. Das minhas principais críticas que a gente tem à saída da Fórmula 1 da Band é a perda que a gente vai ter de duas pessoas que eu gosto muito dentro desse meio, que são a Mari Becker e o Giafone. Pra mim, são duas pessoas... Não vou dizer insubstituíveis, porque eu não quero menosprezar o trabalho dos que vão chegar agora também, mas eu quero dizer que são duas pessoas que eu gosto muito do trabalho e que são realmente uma perda muito grande. O vídeo vai ser mais voltado pra fala que a Mari Becker deu em relação a tudo isso, mas só pra deixar claro também em relação ao Giafone, que é uma pessoa que eu gosto muito e que eu acho tipo uma pessoa com conhecimento muito grande, uma pessoa que sabe o que fala, uma pessoa bem lúcida nas transmissões em relação aos comentários, ao que comenta, ao que fala, a análise técnica que é capaz de fazer. Eu acho o Giafone um cara muito bom no trabalho dele. E, bom, até mesmo quando eu trabalhava numa agência de publicidade, eu já comentei com vocês, sou formado em publicidade, eu trabalhei por alguns anos em agências de publicidade. Eu trabalhei uma aqui em Campinas e um dos clientes que a gente atendia na época era a Eaton. E a Eaton, um dos polos deles fica em Vinhedo, que é uma cidade próxima aqui também da região de Campinas, e eles iam fazer um evento, eles fazem os eventos, nem lembro de quanto em quanto tempo eles fazem esses eventos da marca, e eles escolhem um dos polos deles para ser a sede. Naquele ano em específico, 2023, tinha sido a sede desse evento lá na Eaton de Vinhedo. E a minha agência ficou responsável por montar alguns detalhes do evento. Entre eles, encontrar um palestrante que pudesse falar um pouco da área, principalmente porque eles estavam tentando fortalecer muito mais a presença deles na questão das peças remanufaturadas que eles vendem para caminhões, porque eles estavam perdendo muito para a concorrência chinesa nesse quesito. E eles queriam alguém da área para conversar um pouco, falar sobre a importância da confiança, etc e tal. E a Eaton fornece peças, eu não lembro se é para a Fórmula Truck inteira, mas pelo menos para a equipe que o Giafone corria, eles forneciam. Isso eu tinha certeza que acontecia. E daí eu consegui fazer o contato por meio de um amigo meu que trabalha na área, eu entrei em contato com o Giafone, e cara, o Giafone foi sempre, tipo, eu conversei mais com a gente do que com o próprio Giafone, né? Mas, tipo, durante todo o processo, ele foi super de boa. Ele foi um cara, tipo, cara, ele aceitou o projeto, ele gostou da ideia, ele perguntava, ele queria entender como ele poderia melhorar, como ele podia fazer direito. Não é aquele cara que, tipo, beleza, só vou ganhar um dinheiro fácil aqui, chegou lá e falou qualquer coisa. Não. Queria entender sobre o que era, como ele podia falar, como ele podia melhorar, o que podia levar na fala, na palestra que ele teria lá. Foi realmente um rolê muito bem feito, muito bem executado, um cara que mostrou ser muito profissional. E eu já era fã dele, e depois disso eu fiquei ainda mais fã, ainda, tipo, foi um cara que, tipo, eu tinha certeza que trabalhava pra fazer as coisas que ele fazia bem feito. Não é um cara que chega lá e faz de qualquer jeito. Outra pessoa que é assim, e eu tenho certeza pela qualidade do trabalho, como a gente via desde sempre, de quando executava o seu trabalho, é a Mari Becker. E, recentemente, ela deu uma entrevista comentando um pouco sobre essa saída da Fórmula 1 para Band. Eu vou ler aqui para vocês. Eu tô lendo a partir da matéria do Motorsport Brasil, escrita pela redação Motorsport, não tem o nome de um jornalista em específico que a fez, mas foi uma nota enviada para o portal Notícias da TV. Essa fala toda dela. Basicamente, ela começa aqui com: a mudança em si era algo que, de certa forma, já vínhamos esperando desde o ano passado, ainda que sem saber exatamente o que iria acontecer. Em alguns momentos, tínhamos certeza de que ela viria, outros não. Isso, basicamente, falando em relação ao ano passado, 2024, quando teve aqueles primeiros rumores de que a Fórmula 1 ia pra Globo, né? Porque teve até aquele evento que a Fórmula 1 anunciou, fez toda aquela queda, o carro descendo lá, né? Tipo, aparecendo o IC. Inclusive, muita gente achando que era gafe. E não era, só que, tipo, isso envolvia alguns rumores, isso aqui não é certeza do que eu vou falar, isso aí é muito mais rumor do que qualquer outra coisa, até porque não tem como ter confirmação. Mas basicamente a Band teria atrasado alguns pagamentos para a Liberty Media do valor dos direitos de transmissão, a Liberty Media não gostou e teria fechado já esse pré-acordo, esse suposto pré-acordo com a Globo, para eles começarem a transmitir, né, já em 2025, mas a Band conseguiu correr atrás e pagar os valores atrasados para manter a transmissão, pelo menos por 2025, e cumprir o contrato que eles tinham. Então é basicamente isso que ela tá falando, sobre esse sentimento de parecia que ia sair, não ia, vai sair, não vai, vai sair, não vai, vai sair, não vai, no final ficou mais um ano e ela até continua. No entanto, com a permanência até 2025, no fim acabamos permanecendo com a Band por mais um ano. Então estávamos sempre atentos, esperando quando isso de fato aconteceria. Aos poucos, fomos percebendo que as coisas estavam caminhando para essa direção até que a F1 se pronunciou oficialmente.
E, cara, aqui é uma fala muito interessante dela, que é exatamente essa aqui. No fim, acabamos permanecendo na Band por mais um ano, então estávamos sempre atentos, esperando quando isso de fato aconteceria. A frase aqui, esperando quando isso de fato aconteceria. Eles já sabiam desde o começo do ano que não ia ficar com eles, por conta de todo esse rolê do ano passado. A Band conseguiu correr atrás e garantir os direitos de transmissão por mais um ano. Ela conseguiu garantir, supostamente pagando os valores atrasados, mas aparentemente, tipo, eles já sabiam que não ia acontecer. Claro que o tempo todo sendo profissionais, fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, especialmente uma pessoa como a Mari Becker, que, de novo, é alguém que vai fazer muita falta na Fórmula 1, alguém que realmente vai fazer muita falta na Fórmula 1. Foram profissionais o ano inteiro no sentido, tipo, cara, de certa forma, eles já sabiam que não ia ficar na Band. Que a Liberty Media já tinha essa preferência e internamente já tinha escolhido a Globo, eles ficaram porque a Band conseguiu pagar o valor que faltava e eles tinham um contrato até 2025, então respeitaram a assinatura do contrato. Depois, falando agora um pouco mais sobre a questão de quando a mudança foi anunciada pela Globo, pra mim não foi exatamente um choque, mas foi doloroso. Foi o fim de um projeto de muito sucesso que foi incrível de fazer e muito importante na minha carreira. Um projeto delicioso mesmo, que me trouxe muito aprendizado e reconhecimento. E essa é a frase que mais pega no final. Porque vem com aquele conformismo de, tipo, pra mim não foi exatamente um choque, mas foi doloroso. No sentido de que eles sabiam, eles já sabiam, era só algo que não era oficial, que não era público. Mas eles já sabiam. Não foi exatamente um choque, mas foi doloroso. E realmente é doloroso. Porque, cara, a gente tá falando de uma repórter que realmente dedicou a vida dela pro esporte. E dedicou fazendo um trabalho muito bem feito ao longo dos anos. Um ótimo trabalho, conquistando espaço, conquistando respeito dentro do paddock, conquistando, tipo, um renome gigantesco nos bastidores da Fórmula 1. A Mari Becker não é uma desconhecida, não é qualquer uma. Não é só uma pessoa que tava lá. Ela era uma pessoa que as equipes conheciam, que alguns pilotos conheciam, que tinha esse renome, que tinha esse respeito com o pessoal. Então, é algo doloroso. De novo, não ataquem o pessoal novo, porque eu já vi gente indo atacar a coitada da Júlia Guimarães, que não tem nada a ver com a história. Ela é só uma funcionária que recebeu uma proposta. Você queria que ela recusasse a proposta? Falasse, não vou. Eu não vou aceitar essa oportunidade de ter um reconhecimento melhor na minha carreira, porque não é a minha função. Não, gente, pô, não ataquem a Júlia Guimarães, ela não tem nada a ver com a história, ela só tá fazendo o trabalho dela. Agora, sobre a Mari, tipo, eu queria que a Mari saísse? Não, de jeito nenhum. Pra mim, sim, se o mundo perfeito levava a Mari e o Giafone junto pra Globo. Essa é a verdade. Mas não vai acontecer. E, infelizmente, a gente perde, realmente, uma das caras da Fórmula 1 no Brasil. Uma das pessoas mais respeitadas, um dos nomes mais conhecidos da Fórmula 1 no Brasil. E é exatamente esse sentimento, doloroso. É doloroso ver alguém saindo como a Mari Becker nesse sentido. Mas é que a saída dela, de certa forma, estava premeditado no momento que voltasse para a Globo. E de certa forma era inevitável que ia voltar. É impossível que a Band mantesse por tanto tempo, porque a Band não é capaz de competir com a audiência com a Liberty Media, com a Globo. E a Liberty Media quer números. Ela a Liberty Media não tá se importando, se a corrida está sendo disponibilizada para todo mundo. Não. Ela quer vender os números. Ela precisa chegar pros patrocinadores dela e falar, olha que a audiência crescendo. Então você olha, por exemplo, no Brasil e tem queda de audiência. Não dá pra você vender assim. E é isso que importa pra Liberty Media. E na Globo você não vai ter esses números ruins. É só porque a pessoa tá com a TV ligada. A Liberty Media não se importa. Nunca se importou. A Liberty Media realmente não se importa. Eles se importam com os números altos. Porque é assim que eles vendem patrocínio, é assim que eles ganham dinheiro. E quando houve essa transferência da Fórmula 1 saindo da Globo e indo pra Band, em primeiro lugar porque a Globo desistiu do produto, assim como eles desistiram de vários produtos, eles quase não fecharam a Copa do Mundo, pra vocês terem noção. Foi um período ali que teve, não crise, mas um período, foi crise não querendo ou não, dá pra dizer de outra forma, mas foi um período que a Globo deixou muito o esporte de lado porque eles estavam reavaliando as coisas deles. Eles quase não fecharam com a Copa do Mundo, pra vocês terem noção, quase não compraram os direitos da Copa do Mundo, realmente cogitaram essa possibilidade. Mas quando a Globo quisesse a Fórmula 1 de volta, ou quisesse qualquer esporte, ela tem esse poder no Brasil. E era inevitável, porque que essas pessoas perdessem esse emprego na Globo quando voltasse, porque assim, a Globo meio que, quando perdeu a Fórmula 1, deixou claro, quando a gente voltar, a gente vai manter quem ficou na casa. Por isso que você teve gente, como o Luciano Burti, que era pra ter ido pra Band, recebeu proposta da Band, mas ficou na Globo. Porque o dia que a Fórmula 1 voltasse pra Globo, ele ia estar lá.
Então por isso que eu digo que é algo brutal, algo doloroso, né, que acontece com a Mari. Porque ela foi alguém que apostou no projeto da Band e, como a Globo disse, quem fosse pra Band não iria voltar quando a Fórmula 1 voltasse. Porque era inevitável. Se a Globo quer uma transmissão aqui no Brasil, ela vai ter, porque em questão de audiência não tem competição. Em questão de números, não tem competição. A potência, o alcance que a Globo é capaz de ter. E daí tem a continuação da fala, que é: eu realmente não imaginava que as pessoas estivessem tão envolvidas com isso. Também não fazia ideia que tanta gente me via como a pessoa que as fez gostar de F1, ou como aquela que contava a F1 pra elas. Eu sabia que gostavam muito do meu trabalho, claro, estou sempre falando com o público, interagindo nas redes, e isso sempre me deu muito prazer, mas não tinha real dimensão do quanto isso era importante para tanta gente. E no finalzinho tem uma última fala dela aqui. Teve uma hora que eu estava com amigos, precisei sair um pouco, parar de olhar as mensagens, porque eu fiquei muito emocionada mesmo. A gente se emociona, não tem como. Então no final, cara, eu só queria trazer essa fala pra vocês, porque eu acho importante trazer a mensagem da Mari, porque ela sim é uma pessoa que vai fazer muita falta. Ela é uma perda gigantesca da Fórmula 1, no Brasil pelo menos. E essa fala é até um pouco complicado de ler, porque eu fico num sentimento meio... que eu não sei nem explicar, mas sabe quando você tá com aquele sentimento meio... Não é nem de apertar o peito, não é angústia, eu não sei dizer. Talvez a palavra... vocês possam me ajudar ali, se vocês souberem, tipo, escreve nos comentários qual que é o sentimento assim, mas é aquele sentimento, tipo, de que tá faltando alguma coisa, de que tem alguma coisa... Sabe quando você percebe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é? Tipo, mano, você sente que, tipo, cara, tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o que é. Você só não consegue identificar exatamente o que é. É isso quando eu penso que a Mari não vai estar mais na Fórmula 1. Porque ela é uma pessoa que vai fazer falta. É uma pessoa que vai fazer a diferença. Claro que, de novo, não ataquem o pessoal novo. Deem a chance pra ouvir o pessoal novo. O pessoal novo, eles só estão fazendo o trabalho deles. Lembrem-se disso. Eles não são a Globo. Eles são funcionários da Globo que receberam uma oportunidade. Vamos dar uma chance. Vão ter críticas, assim como eu critico pessoas da transmissão da Band, já fiz. E eu vou criticar pessoas da transmissão da Globo que não forem bem também. E vou elogiar quando forem bem. Então, assim, é aquele negócio. Vamos entender que as pessoas que estão fazendo o trabalho lá não têm culpa de nada disso. São funcionários que estão recebendo uma oportunidade. Não vamos odiar eles por isso. Mas, em relação a Mari, é alguém que vai fazer muita falta. E espero que ela encontre um projeto que realmente abrace ela e que faça sentido. Para pelo menos ela continuar relacionada à Fórmula 1 no Brasil. Eu tenho certeza que se ela fizer um projeto particular, privado, como jornalista, um canal no YouTube, alguma coisa, daria muito certo, porque as pessoas gostam muito. Eu gosto muito do trabalho da Mari. Tenho certeza que qualquer coisa que ela fizer envolvida na área vai dar muito certo. Mas é mais isso pra gente dar uma reagida a essa fala da Mari, que é alguém que vai fazer muita falta. Eu quero também, né, saber de vocês em relação a falta da Mari Becker que ela vai fazer pra vocês. Mas eu só queria conversar um pouco sobre isso. Valeu.